mais um dia para nós estarmos aqui, para glorificar e exaltar o nome dEle, porque o maior milagre, eu sempre falo isso, Ele já fez nas nossas vidas, porque hoje já nos deu fôlego de vida. E vocês viram como a nossa igreja já na entrada está alegre, com os nossos jovens, com os nossos adolescentes, todos interagindo hoje, e glória a Deus por isso, e aí por isso nós vamos nos alegrar no Senhor por isso. Você já deu a paz do Senhor para o seu irmão que está aí do lado, já cumprimentou, porque nós somos um povo alegre, um povo que vai morar no céu, e é isso que nós esperamos. E eu quero dividir com vocês hoje uma palavra que me deu coragem, que está lá no Salmo 31, no versículo 24. Salmos 31, versículo 24. Aleluia! Glória a Deus! Diz assim a palavra do Senhor para as nossas vidas hoje: sejam fortes e tenham coragem, todos vocês que põem a sua esperança em Deus, o Senhor. Aleluia! É dia de nós sermos fortalecidos, é dia de nós termos coragem. Hoje nós viemos aqui prestar o nosso culto ao Senhor para nos fortalecermos, para que nós possamos, a nossa esperança sempre esteja naquele que é o Deus do impossível. De repente você entrou aqui hoje e falou: olha, só o Senhor, então é só o Senhor. É só o Senhor em Deus. E é Ele que é sobre as nossas vidas. Então sejamos fortes, sejamos corajosos e vamos colocar a nossa esperança no Senhor, o nosso Deus. Aleluia! Você pode fechar os seus olhos, comece a falar com aquele a quem você tem esperança, aquele a quem você coloca a sua vida todos os dias, o nosso Deus, o nosso Pai, o eterno Criador. Aleluia! Senhor, nós te bendizemos, nós te exaltamos e queremos aqui, Senhor, colocar a nossa esperança em Ti, sabendo que em Ti nós somos fortes, nós somos corajosos e nós colocamos e cremos na Tua palavra. Pai, que o Senhor possa visitar os corações nesta noite, que entrar uma vez no seu coração
Você existe paz em tua presença, clamo Jesus. Jesus, quero declarar teu nome, quebrando os vícios desta geração.
diz que teu é o reino, a glória e o poder para sempre. Por isso todo reino de enfermidade, reino de depressão, reino de angústia, nós mandamos embora em nome de Jesus. Estamos debaixo do teu cuidado, Deus. E teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Dê uma salva de palmas para Jesus. Ele está aqui. Fazendo um pós-camp. Estou os irmãos que fugiram para o culto de lá também. Quem não queria? Mas estamos aqui. Hoje eu quero compartilhar uma mensagem com os irmãos que o Senhor colocou no meu coração. E essa mensagem tem o tema do cuidado de Deus sobre as nossas vidas. Eu vim aqui nessa noite lembrar você, igreja, que nós estamos no ano do cuidado do Senhor. E eu quero te lembrar que esse cuidado é verdadeiro, que esse cuidado é real, que esse cuidado que vem em nossas vidas através de Cristo Jesus é para a gente ter experiências em todas as áreas das nossas vidas. E eu quero sair com uma experiência com Jesus aqui hoje, do cuidado dele, amém? E para refletir sobre essa história, eu quero compartilhar com os irmãos uma mensagem que está lá no livro de Números, no Velho Testamento. Nós vamos ler vários versículos, eu vou acompanhando aqui com vocês. Eu estou na versão NTLH. E eu quero contar a história de Balaão e sua mulher. E nós vamos aprender com este texto e com essa história tão peculiar, né, que a maioria de vocês já conhece, como nós temos, como nós vivemos, como nós experimentamos o cuidado de Deus. Porque aquele Deus que Ele promete para as nossas vidas, quantos têm promessas de Deus sobre a sua vida, sobre a sua família? Tem uma promessa ministerial, uma promessa que Ele vai fazer algo na vida dos seus filhos. Aquele que prometeu, Ele é fiel para cumprir. E nós vamos ver através dessa história. Eu quero ler primeiro com você Números 22, do 1 ao 7. Os israelitas partiram e acamparam nas planícies de Moabe, a leste do rio Jordão, e na altura de Jericó, que ficava do outro lado do rio. Quando o rei de Moabe, Balaque, filho de Zippor, soube tudo o que estava acontecendo com os israelitas, Quando o rei Moabe, Balaque, filho de Zippor, soube de tudo o que os israelitas haviam feito com os amorreus, ficou apavorado com os israelitas, porque eles eram muitos. De fato, o povo de Moabe ficou com muito medo dos israelitas. Os moabitas disseram aos chefes dos medianitas: agora essa multidão vai devorar tudo ao redor de nós, como um boi que come a grama do pasto. Então o rei Balaque mandou chamar Balaão, filho de Beor, que estava em Petor, perto do rio Eufrates, no território de Amave. Os mensageiros foram dizer o seguinte a Balaão: um povo inteiro saiu do Egito, está espalhado por toda a terra, agora vem morar perto de mim. Eu lhe peço que venha logo para amaldiçoar este povo, pois eles são mais poderosos do que eu. Talvez assim eu possa derrotá-los e expulsá-los daqui. Eu sei que quando você abençoa alguém, este alguém fica abençoado. E se você amaldiçoa, fica amaldiçoado.
Os chefes moabitas e medianitas foram levando consigo dinheiro para pagar as maldições. Eles chegaram ao lugar onde Balaão estava, entregaram a mensagem de Balaque. Até aqui, entregaram a mensagem de Balaque. Depois a gente vai para os outros. Vamos orar, irmãos? Senhor Deus e Pai, nós queremos te dar graças por estarmos aqui nessa noite. Obrigado por tudo que o Senhor está fazendo aqui na sua casa, nas nossas vidas, nesse ministério, na vida dos nossos filhos, dos amigos dos nossos filhos e daqueles, ó Deus, que ainda virão para viver esse tempo. Pai, nós queremos voltar totalmente os nossos olhos, os nossos corações a Ti, a Tua palavra, e nela, Senhor, nós queremos aprofundar, espelhar e crescer nessa noite. Fala conosco, Senhor, por meio do Teu Espírito Santo. Usa a minha vida e cada um aqui, Senhor, para cumprir o Teu propósito no entendimento daquilo que o Senhor reservou para nós, para essa noite. Eu creio, Senhor, que nenhum de nós vamos voltar para as nossas casas da mesma maneira que aqui chegamos, mas seremos grandemente abençoados, impactados pelo Teu amor e presença neste lugar. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém? Irmãos, muitos de vocês já conhecem essa passagem. O povo de Israel havia saído do Egito e eles estavam derrotando reinos e reinos, reinos após reino, até chegar à terra prometida deles. Então eles eram escravos lá no Egito. Deus usou a vida de Moisés e muitos outros junto com ele para poder trazer um tempo de libertação para eles daquela terra de escravidão. E no contexto dessa jornada até a terra prometida, que era o que o Senhor tinha para ele, aquela promessa, eles foram vencendo vários reinos, vários países. Eles iam derrotando na força, no carinho, no poder do Senhor. E então, aquele rei ficou com medo, porque sabia que o povo de Israel estava se aproximando deles. E havia ali um profeta chamado Balaão. E esse profeta não estava lá na batalha, mas ele estava lá, e era muito conhecido por estes reinos por um homem que, quando ele abençoava, todos eram abençoados, e quando ele amaldiçoava, todos eram amaldiçoados. Então o rei teve uma grande ideia. Ele falou: eu vou pagar a este homem para que ele amaldiçoe o povo de Israel e eles não me vençam na próxima batalha, que deve ser contra o meu rei. E assim eles foram, como eu acabei de ler aqui. E diante de toda a história que eu vou lendo aqui no decorrer, nós vamos ver, meus amados, o cuidado de Deus com o povo de Israel. E a primeira coisa que nós aprendemos aqui é que um falso profeta, ele não é reconhecido por ele não operar um dom que veio de Deus. Um falso profeta é aquele que usa o dom que Deus deu para ele de maneira errada. Que ele usa não para os interesses do reino, não para os interesses do Senhor, mas ele usa de acordo com o próprio interesse dele. E é um alerta para nós, porque todos nós temos dons, talentos, temos grandes propósitos de Deus estar aqui na terra. Ninguém aqui é acidente, ninguém está aqui na terra por acaso. Todos estão aqui para cumprir uma missão. Todos têm um dom de Deus. Se você não conhece o dom ainda que Deus colocou em você, eu te incentivo a buscar isso no Senhor, porque você tem um dom que Ele te deu. E isso deve ser usado para o reino dele, de acordo com o interesse dele. Porque quando nós usamos para o próprio interesse, ou para troca, para confundir, não de acordo com a vontade do Senhor, nós somos considerados falsos profetas. E eu quis fazer essa observação porque hoje nós estamos num tempo de muitos falsos profetas. Eu até preguei aqui uma série de pregações sobre a gente identificar essa questão do poder. Mais do que poder, nós devemos estar alinhados com a palavra de Deus. E um profeta de Deus, ele sempre vai usar o dom que Deus deu para ele, não de acordo com o interesse do coração dele, mas de acordo com a vontade do reino de Deus. Amém? E a segunda coisa que é muito linda, que quando nós temos
nos guardando, mesmo que a gente não perceba, mesmo que a gente não veja, mesmo que você não esteja pronto ainda, mesmo que você não tenha alcançado o total da sua promessa. Deus não muda aquilo que Ele prometeu para você. Será que você tem se lembrado das promessas de Deus para a sua vida? Ou você está no piloto automático? Com bastante graça para a pessoa que está do seu lado, que deve ser alguém que você conhece, diga para ela assim: não fique no piloto automático. Não fique no piloto automático. Porque nós precisamos perceber que existe um cuidado de Deus sobre as nossas vidas. E que o inimigo também conhece as promessas de Deus para as nossas vidas. E ele vai investir muito para que a gente não viva essas promessas em nossas vidas. E este povo de Israel, eles tinham uma promessa de terra prometida, eles precisavam vencer aquela batalha. E olha só, a estratégia do inimigo: vou escolher alguém para amaldiçoá-los. Meus irmãos, o inimigo escolhe cuidadosamente alguém para te atingir. É certo que a nossa luta não é contra carne nem contra sangue. Amém? Todos sabem? Não vamos sair depois dessa palavra aqui brigando com ninguém, em nome de Jesus. Mas o inimigo sabe. Ele sabe da promessa na sua vida. Ele sabe do propósito. Ele sabe que às vezes você vence uma batalha, depois vem outra, vence a batalha, vem outra. Não é assim a vida do crente? E às vezes você se cansa. E ele lá com medo de você continuar avançando, ele escolhe cuidadosamente alguém para nos atingir. E ali ele uniu duas pessoas, uma muito poderosa, um profeta e um rei. E quantas vezes, meus queridos, nas nossas vidas, aqueles que estão nos afligindo não são pessoas com poder, não são pessoas com governo, com autoridade, porque nem todos têm a mesma fé que você tem. Nem todos estão firmes e focados como você está. Mas independente de quem o inimigo esteja levantando, amém? Independente de quem o inimigo esteja levantando, pode ter poder, pode ter autoridade, pode ter dinheiro, pode ter governo, pode ter profeta junto, pode estar profetizando, pode ter poder, pode ter fama. Deus não muda a promessa dele. Amém? Mas o que você pensa? O que você pensa quando você vê alguém que talvez deveria estar profetizando para te abençoar e você sente que não está sendo bem assim? Quando você sente que alguém que deveria ter uma autoridade ali para fazer algo bom para você e essa pessoa não está fazendo, como fica o seu coração? Meus queridos, se você tem se perdido nessas afrontas do inimigo, eu convido você como igreja a despertar espiritualmente e entender que não importa, o inimigo também sabe o que o Senhor depositou na sua vida, quais são as suas promessas. Ele viu às vezes você lá de joelho no chão, clamando, pedindo a bênção do Senhor, e diante daquilo que está para acontecer nas nossas vidas, não pense você que o inimigo vai ficar passivo a isso. Ai, pastora, mas eu não quero um evangelho de luta. Todo mundo tem luta. É que o cristão, ele sabe que elas acontecem no reino celestial. As pessoas lá fora, elas continuam em luta. Elas também têm luta. Só que elas têm uma direção diferente do cristão. Nós temos a palavra, temos o entendimento, e eles só deixam a vida levar eles. Só vão seguindo. Não é que eles não têm luta, eles não têm consciência.
E a gente tem consciência. E eu convido você a ficar mais forte nesse domingo, a entender que às vezes tem pessoas que estão ao nosso lado, mas estão fracas na fé, estão com os corações corrompidos e muitas vezes podem estar sendo usadas pelo inimigo para nos fazer desistir daquilo que o Senhor tem para nós. Mas Deus é fiel, poderoso, amoroso, é conosco e a promessa dele não falha. Verso 21 ao 32. Aqueles homens foram até Balaão. Balaão tinha um coração corrupto. E ele foi consultar ao Senhor se ele deveria ir com aqueles homens, se ele não deveria, o que ele deveria fazer. Mas o coração dele era ganancioso. No verso 21 dizia assim: portanto, no dia seguinte, Balaão se aprontou, pôs os arreios em sua jumenta e foi com os chefes dos moabitas e trouxe de novo para esta... pulei, 22. Deus ficou irado porque Balaão foi. Balaão ia montado na sua jumenta e 2 dos seus empregados o acompanhavam. De repente, o anjo do Senhor se pôs à frente dele no caminho para barrar a sua passagem. Quando a jumenta viu o anjo parado no caminho, com a sua espada na mão, saiu da estrada e foi para o campo. Aí, Balaão bateu na jumenta e a trouxe de novo para a estrada. Então, o anjo do Senhor ficou numa parte estreita do caminho, entre 2 plantações de uva, onde havia um muro de pedra de cada lado. Quando a jumenta viu o anjo, ela se encostou no muro, apertando o pé de Balaão. Por isso, Balaão bateu de novo na jumenta. Depois, o anjo do Senhor foi adiante e ficou num lugar mais estreito ainda, onde não havia jeito de se desviar, nem para a direita, nem para a esquerda. A jumenta viu o anjo e se deitou no chão. Balaão ficou com tanta raiva que surrou a jumenta com a vara. Aí o Senhor fez a jumenta falar. E ela disse a Balaão: o que foi que eu fiz contra você? Por que é que você já me bateu 3 vezes? Ele respondeu: foi porque você caçoou de mim. Se eu tivesse uma espada na mão, mataria você agora mesmo. Então a jumenta disse a Balaão: por acaso não sou a jumenta em que você tem montado toda a sua vida? Será que tenho o costume de fazer isso com você? Não, respondeu ele. Aí o Senhor Deus fez com que Balaão visse o anjo que estava no caminho com a espada na mão. Balaão se ajoelhou e encostou o rosto no chão. Irmãos, todo mundo conhece esse momento e a gente costuma fazer muitas piadas, né? Que Deus usou uma jumenta, que Deus usou até uma mula. Mas Deus estava dando uma mensagem muito especial a Balaão e também às nossas vidas. E essa mensagem é que às vezes a gente perde a sensibilidade no dom que Deus nos deu. Fazendo uma reflexão agora de Balaão, não do povo de Israel lá que estava sendo guardado. Às vezes a gente tem um poder, a gente tem uma autoridade, você tem um governo de pai, você tem um governo de mãe, você tem um governo de gerente, às vezes, no seu trabalho, você tem um governo na igreja. E nós precisamos sempre manter o nosso coração sensível ao que Deus quer fazer. E Balaão, ele estava tão ganancioso, ele queria tanto aquelas riquezas, ele queria tanto atingir o propósito dele, que ele não teve sensibilidade para aquilo que o Senhor estava falando. Porque por mais que o Senhor tivesse autorizado ele, aquele coração precisava ser tratado. E para nós também vale essa reflexão, que às vezes Deus está dando sinais para nós. Deus está usando um teimoso, às vezes, aquela pessoa que insiste sempre em falar, parece a mesma coisa para a gente, né? Vai
Não percebe que tem pessoas, às vezes, nos servindo sempre. E às vezes elas vêm com um confronto mais forte nas nossas vidas para nos alertar, para tratar o nosso coração. E o Senhor estava querendo cuidar do povo de Israel. O Senhor estava querendo falar com um rei orgulhoso e também tratar o coração de um profeta. E a gente precisa entender que nas lutas das nossas vidas, nos propósitos das nossas vidas, nunca é só a gente que está sendo cuidado e tratado. Deus está cuidando de um monte de coisa em nossa volta. Eu lembro que em 2016 eu tive uma crise financeira muito grande. Eu já falei isso aqui. Opa, está muito alto aí para vocês? Foi muito difícil, muito. A gente perdeu muitos negócios, a gente ficou muito endividado. E o Senhor estava cuidando de nós, mesmo naquele momento que parecia tão difícil. Mas Deus estava cuidando de nós. Deus estava tratando o coração das minhas filhas. Deus estava tratando pessoas que estavam ao meu lado. Estava me revelando amizades tão preciosas e estava afastando outras pessoas que não deveriam realmente estar na jornada junto comigo. Nunca é só sobre nós. Então, às vezes você está passando aí num momento de luta, você vê que tem pessoas se levantando, mas fale com o Senhor, porque isso não é só sobre você. Nunca é só sobre nós. Às vezes são os nossos filhos junto, é a nossa casa, são os nossos amigos. Às vezes o Senhor está fazendo algo, Ele sabe o que Ele está fazendo, gente. Às vezes a gente fica brigando com os sinais que Deus coloca nas nossas vidas. E eu quero dizer para você, igreja linda, cuidado, não perca a sensibilidade. Tem sinais por todo lado do cuidado de Deus para a sua vida, amém? Vamos continuar. Mesmo quando perdemos a sensibilidade, Deus quer mostrar para nós, de alguma forma, um caminho de arrependimento e de cuidado dele. Bondade de Deus. Algumas pessoas veem o Velho Testamento como um Deus muito rigoroso, e no Novo Testamento um Deus gracioso. Mas a graça de Deus está sendo anunciada desde o Éden. O tempo todo o Senhor está alertando o seu povo e está mostrando um caminho de arrependimento para Ele. E é assim nas nossas vidas até o dia de hoje, porque apesar da graça que temos em Cristo Jesus, precisamos entregar esse coração para recebê-lo. Na nossa luta, Deus está trabalhando sempre. E o que eu pergunto é, como está o seu coração? Será que aquele povo de Israel que estava lá para enfrentar mais uma batalha não soube disso e ficou preocupado? Agora Balaão é tão poderoso, ele vai profetizar contra nós, o que vai acontecer comigo? Olha só, o profeta se uniu com aquele rei, será que você não está preocupado? Com que talvez as pessoas, eu escuto muito isso, às vezes as pessoas, mas era um cristão, ele devia estar me ajudando, ele trabalha comigo, ele se uniu com o gerente para me prejudicar. Meus irmãos, cuidar de Deus sempre é maior. Sempre é maior. A questão é como está o seu coração. Balaão foi teimoso, ele continuou com o coração corrupto, querendo trabalhar para atender os reis. Mas Deus o proíbe. Mas precisamos avaliar o nosso coração. No livro de Miqueias, capítulo 6, do verso 3 a 5, Deus ele fala assim para um povo que estava cansado de batalhas, um povo que estava perecendo, um povo que diante de muita dor ele sofria, era comparado até que eles estavam sofrendo dores de parto, que eles gritavam como uma mulher que sentia dores de parto. E o Senhor diz assim para eles: ó meu povo, o que eu fiz para se cansarem de mim? E eu sei que tem gente que entrou muito cansada aqui com Deus hoje.
cansado porque você não queria ter a vida que você tem, você não queria estar nessa batalha que você está, você não queria estar enfrentando talvez essa vergonha que você está passando. E talvez você tenha culpado várias situações. Talvez você tenha culpado profetas, talvez culpado a igreja, talvez você tenha culpado um parente, um marido, a esposa, o filho. Mas na verdade que você precisa quebrantar seu coração, que lá no fundo talvez você não queira admitir que você está bravo com Deus. E Ele não errou na sua vida, Ele não errou na sua história, Ele não te deixou sozinho nessa batalha. O que nós precisamos é aumentar a nossa sensibilidade do que Deus está fazendo. Amém? Então fala para a pessoa que está do seu lado aí, vamos estar mais sensíveis ao Senhor. Miqueias, ele lembrou aquele povo que estava parecendo cansado de Deus. Ele falou assim: eu os tirei do Egito e os resgatei da escravidão. Enviei Moisés, Arão e Miriam para guiá-los. O meu povo não se lembra como Balaque, rei de Moabe. Olha Miqueias falando isso. Planejou que você fosse amaldiçoado. E como, em vez disso, Balaão, filho de Beor, o abençoou. Olha lá, vamos seguir aqui. Que coisa linda que o Senhor fez. 23, do 5 ao 7. O Senhor Deus disse a Balaão que ele deveria dizer e o mandou voltar e entregar a mensagem a Balaque. Assim Balaão voltou e encontrou Balaque ainda perto da sua oferta queimada, ele junto com os chefes moabitas. E Balaão fez esta profecia: Balaque, rei de Moabe, me fez vir da Síria, das montanhas do leste. Ele me mandou chamar, venha. Ele me disse: e me faça o favor de amaldiçoar o povo de Israel. Sim, amaldiçoe os israelitas. Como posso amaldiçoar aquele que Deus não amaldiçoou? Aleluia! Deus recolhe a mão. Deus silencia. Deus fecha os olhos. Deus paralisa. Quando tem uma promessa para as nossas vidas, não há poder humano, não há quem queira se levantar com ciência, com dom, com autoridade, com governo. Não importa, o que importa é o meu coração continuar confiando que Deus prometeu. Deus é fiel para cumprir. E se precisar silenciar, Ele vai silenciar. Se precisar reter a mão, Ele vai reter. Se precisar paralisar, Ele vai paralisar. Porque ninguém é maior que Deus nessa terra. Você crê nisso, meus amados? Você crê nisso? Como está seu coração? Deus deu um sonho a Balaão. Falou para ele: não, eu não te autorizo a falar nada que eu não mandar. E ele, diante de todas aquelas riquezas, de todas aquelas promessas de presentes, ele ficava insistindo: faz aí uns sacrifícios. Ele: meu Deus, eu vou ligar que Deus fala uma coisa diferente para eu ganhar tudo aquilo ali. Não se assuste com a marcha do inimigo. Deus é maior. Deus não vai satisfazer os desejos de um coração corrupto. Deus não vai satisfazer os desejos também de um coração magoado. Não importa de que lado estamos da história, Deus está sempre querendo nos resgatar. Deus está sempre querendo nos alinhar com a vontade dEle. Deus está sempre querendo derramar esse impossível nas nossas vidas. E aquele povo não pôde ser amaldiçoado. O Senhor não permitiu. Mas sabe o que aconteceu? Eles não foram amaldiçoados. Deus não permitiu que Balaão falasse aquilo. Mas eles pereceram na batalha por conta do pecado. Então Balaão
comigo, eu estou bem acordado. Deus é comigo. E o meu coração é dele. Aleluia. Nós precisamos manter um coração que crê naquilo que Deus prometeu. Nós precisamos entender que o inimigo não vai parar com as estratégias dele. Mas não há nada neste mundo, nem poderes, nem principados, nem potestades, nem dominadores do mal, nada é maior do que Deus prometeu na sua vida. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Como é que você chega lá no seu trabalho, quando as coisas não estão boas? Tem Balaão lá, junto com Balaque. Não, chega lá. Sei nem para que estão unidos aí, viu? Porque Deus falou que Deus vai fazer. Sei nem o que vocês estão tramando aí. Na cabeça, né, gente? Mas chega lá afrontando que dá problema, dá até advertência. Não vai dar certo. Ah, mas é meu filho. Filho, olha, fica calma que esse plano que você está fazendo aí, se não está de acordo com Deus, vai dar errado. O que Deus falou, Ele sabe o dia, a hora certinha para acontecer. O que eu tenho é que entender que o meu coração precisa continuar confiando. E Miqueias, antes de Deus chegar para aquele povo e perguntar: vocês estão cansados de mim? É isso? Tem uma hora que ele fala: por que vocês estão gritando aí? No capítulo 4, depois você lê, Miqueias é pequenininho e ele fala dessas batalhas também. Ele fala de um tempo muito parecido que a gente está vivendo hoje, problemas políticos, problemas de instituições religiosas com problemas nas famílias. 900 anos antes de Cristo. E o povo começou a se desesperar. E Deus chega para eles e fala assim: acaso vocês não têm rei? Por um acaso vocês não têm Deus? Será que o conselheiro de vocês não está aqui? Na versão mais do que atualizada no tempo de hoje, talvez seja lá: para de mimiseira, vamos embora, eu estou com você. Ei, estou te ajudando, eu estou aqui. O nosso Deus está aqui. Você não está sozinho. Guarda o seu coração, amado. Guarda o seu coração, amado. O errado vai dar errado. Se aquela pessoa está fazendo uma coisa contra a sua vida, entrega ela na mão do Senhor. Não tem nada que você possa fazer que seja melhor do que a mão de Deus. E não tem mão que se levante contra a mão de Deus que não seja retida. Porque nosso Deus é maior. O nosso Deus é maior. Eu quero ler do 19 ao 26. Deus não é como os homens que mentem. Ele não é um ser humano que muda de ideia. Quando foi que Deus prometeu e não cumpriu? Ele diz que faz e faz mesmo. Recebi uma ordem para abençoar. Ele abençoou. E não posso mudar nada. Esse Balaão falando para o rei. Veja que o futuro do povo de Israel, o futuro da igreja, não há desgraça nem sofrimento. O Senhor, seu Deus, está com eles e o povo está gritando que o Senhor é o seu rei. Irmão, quando foi a última vez que você gritou que o Senhor é o seu rei? Diga: Jesus, tu és meu rei. Jesus, tu és meu rei. Ainda assim, Jesus, tu és meu rei. Jesus, tu és meu rei. Aleluia. Deus, o
tenho medo do inimigo. A feitiçaria e a adivinhação não valem nada contra o povo de Israel. Aleluia! Agora todos dirão a respeito deste povo: veja só o que Deus tem feito. Israel se levanta como uma leoa, se firma como um leão. Ele não descansa até que tenha devorado a presa e bebido o sangue de suas vítimas. Então Balaque disse a Balaão: se você não pode amaldiçoar o povo de Israel, pelo menos não o abençoe. Balaão respondeu: eu já disse que só posso fazer o que o Senhor ordenar. Qual é a ordem do Senhor contra a sua vida? A favor da sua vida. E qual é a ordem do inferno contra a sua vida? Qual é a ordem de Deus para a sua vida? Ou você não entendeu ainda que você é povo dele? Ou você não entendeu ainda que você é filho? Ou seu coração precisa ir para Deus e dizer: ah, Deus, perdão porque eu andei por aí como se o Senhor não estivesse comigo. Eu estava muito aborrecido. Mas não há outro lugar que o que Ele está se não for nos teus braços, meu Pai. Qual é a sentença do inimigo contra a sua vida? E qual é a sentença de Deus? E qual vence? A do nosso Deus eterno. Quer contar você ficar de pé neste momento? Nós vamos orar. E eu quero convidar você a desafiar sua mente e o seu coração nessa entrega maravilhosa. Talvez sim, você tenha se aborrecido, mas há Deus em Israel, há conselheiro, há sabedoria, há reis, há juiz, há um Deus fiel nos guardando e nos livrando de todo mal, e não há nada maior do que o nosso Deus. E nós vamos orar, e nós vamos nos entregar, e nós vamos dizer: Deus, nós não estamos perdidos. Nós sabemos que o Senhor está batalhando conosco. Deus, nós não estamos desamparados. Nós sabemos que o Senhor está conosco. Senhor, ajuda-nos a guardar o nosso coração. Amém? Coloque a mão no seu coração e nós vamos orar. E depois nós vamos cantar uma canção. E é dia de renovarmos os nossos votos com Deus. Se você deseja vir aqui e dizer: olha, eu tenho andado chateado, eu tenho andado longe, eu preciso dessa renovação com Deus, eu tenho andado insensível. Hoje é o dia dos braços do Senhor, dessa renovação linda do favor de Deus em sua vida. Senhor Deus e Pai, nós queremos te agradecer porque o Senhor nunca falha. O Senhor é um Deus fiel, o Senhor é um Deus que nos guarda. Ah, Deus, nos perdoe porque muitas vezes nós ficamos decepcionados, nós ficamos prostrados, nós ficamos como aquele povo, parece que está sofrendo dores de parto e não enxergamos, ó Deus, a beleza da sua salvação, a grandeza do seu poder. Mas nós, Senhor, queremos te pedir perdão porque sabemos que o Senhor vive e nos guarda, como essa palavra que acabamos de ler, e queremos voltar os nossos corações a Ti. Pedimos, ó Deus, renovo sobre todos nessa noite, que venha o Teu reino, a Tua bondade, a Tua fidelidade, que haja renovação de votos, que haja mais sensibilidade, que haja derramar de dons, que haja, Senhor, portas abertas. O Senhor é um Deus poderoso e o Teu povo te busca nessa noite, em nome de Jesus. Irmãos, se você precisa de uma oração, saia do seu lugar, vem aqui à frente, nós pastores queremos orar por você, nós queremos declarar